Ainda falando da Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense já está nos Estados Unidos. Estreia dia 17 contra o Borussia Dortmund da Alemanha, ao vivo na Globo. O Bruno Cortes acompanhou a chegada do Flu. Olá a todos, o Fluminense já está aqui em Colômbia, Carolina do Sul. É o primeiro time brasileiro a desembarcar nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Essa vai ser a base do Fluminense para a disputa da competição, sempre treinando por aqui. Vai para os jogos, são 2 em Nova Jersey, 1 em Miami nessa primeira fase e sempre volta para cá depois de cada jogo. Contando com o treino de hoje à tarde, o técnico Renato Gaúcho vai ter 10 dias de treinos, algo que nunca aconteceu, nunca teve tanto tempo para treinar o Fluminense desde que assumiu a equipe. O Fluminense vem numa sequência de jogos muito forte nos últimos 2 meses. Foi praticamente um jogo a cada 3 dias. É um Fluminense que está no mercado, janela de transferência está aberta, vai até o dia 10 de junho. Está em negociação com o atacante Soteldo, da seleção venezuelana, jogador do Santos. Renato já trabalhou com ele, gosta dele, trabalhou no Grêmio com ele. E Neymar ainda é um sonho. Um sonho difícil, é verdade, mas ainda é um sonho. O Flu vai viajar em quilometragem alta. Não satisfeito com o calendário brasileiro e com a extensão do território do Brasil, Fluminense vai para os Estados Unidos também viajar bastante. Eu acho que nessa questão de deslocamento foi o time que mais, dos nossos 4 do Brasil, né? Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, foi o que mais vai se deslocar, hein, o André? É verdade, né? E você falou, é o primeiro aí, tomara que seja o último a voltar, né? que vocês fiquem pelo caminho antes, né? Muito bem, André. Então, valeu, vai se acalmar, vai. De fato, é uma Copa do Mundo de clube, né? Vamos combinar tirando ano com a gente. Não, eu tô tirando onda, eu tô fazendo a minha vontade, né? Porque assim, Nova Jersey é lá pertinho de Nova York, que é lá em cima, quase perto do Canadá. Fort Lauderdale é lá embaixo, perto de Orlando. Miami também é lá para baixo. Então ele vai cruzar os Estados Unidos inteirinho. E para quem não sabe, os Estados Unidos não é um país pequeno, não. É como nós, um país com muita extensão territorial. Então o Fluminense vai andar de avião, hein? Ele vai andar de avião, mas vai se preparar antes, já chegando na competição, né, nos Estados Unidos, já para se ambientar, né, vai fazer essa ambientação que é importante para o jogador já sentir a competição de um modo geral, né? Então a gente tem muita esperança que o Fluminense vive um bom momento da temporada, né? Dos últimos 15 jogos, o Fluminense ganhou 11 com o Renato Gaúcho, 2 empates e 2 derrotas. Quem? Com o Renato Gaúcho. Já, Cris, tô curiosa. Vou perguntar pra ele a opinião dele sobre tudo. Porque me fala que o Renato não gosta muito de somar pontos de viagem, você gosta de quilometragem. Que às vezes ele não vai. Mas eu acho que nos Estados Unidos vai ser um pouquinho diferente. Os Estados Unidos é uma viagem boa, né? Não tem altitude, né? Aproveitar o jet, né? Mundial. Mas só complementando, você falou em relação ao planejamento que o Renato não gosta de viajar para longe, né? Foi sobre a Sul-Americana, mas que no fundo deu certo, né? Porque o Fluminense acabou em primeiro, o único brasileiro classificado para a segunda fase, terceira fase direto para as oitavas, né? Então o Renato vive um bom momento. O Fluminense oscilou um pouco com ele. Ele falou muito na entrada, quando ele chegou no Fluminense, que ele não estava buscando performance, ele estava buscando resultado naquele momento. E ele conseguiu alguns resultados importantes, né? Verdade. O que incomodou desse cenário do Renato até aqui, nesse momento, foi a derrota pro Botafogo. Foi uma derrota que o Fluminense não performou e o Botafogo foi melhor. Você sentiu muito, André? Tá sendo complicado, né? Esse clássico, né? A gente vem sofrendo um cadinho, né? Mas em compensação ganhamos do Vasco, deu aquela tranquilizada. Salvou pra mim, eu tô quieto aqui, cara. Não, foi um clássico também, é um clássico. É melhor não pegar o Botafogo. André, não pega não. Vai melhor sobrar pra ele de novo. Porque o Cris, que é o nosso diretor aqui, que também é tricolor, como você, separou o que ele falou? Um printzinho. Essa é a gente falando do Mundial. Eu tô aqui, o Vene tá aqui atento, aqui o Vene atento, né? André atento. Eu sou um aluno ouvindo o professor André. Olha aqui o Pedrosa. Ô Cris, não faz isso com o nosso Pedrozinho. Olha lá, Pedrosa, é esse semblante que você passa. Uma palavra. André, Soteldo no Fluminense. É a informação que tá bombando de manhã. Recebi uma confirmação que falta poucos detalhes. De quem é esse drone? Você tem essa informação? Então, veio lá da Venezuela. A primeira veio da Venezuela. Aí o Lessa também já confirmou também, que é um parceiro nosso do Jornal da KTO. Entre outros também o Marcelo Neves. E o Fluminense já se acertou com o Soteldo. A ideia é que se acerte com o Santos. O Santos tem 50% do passe dele, né? O Santos fez uma pedida que o Fluminense não quis dar uma
diminuiu, o Santos não aceitou, então parece que ia alongar o prazo para contar já com ele, talvez direto para os Estados Unidos, porque ele está na Venezuela. Você sabe de uma coisa? Daí eu não sei como fica isso também, obviamente o Fluminense está correndo atrás, né? Mas teve um problema com os venezuelanos entrando nos Estados Unidos em relação até ao Mundial. Mas com atleta é liberado. É liberado todos? É liberado, eu sei que com o Savarino, eu posso dizer pelo Botafogo, eu tenho a informação que tá tudo certo e tudo mais. Todos os atletas, em qualquer... Se ele for hoje... Atleta do futebol. Do futebol. Do futebol, não, sim. Qualquer um, não importa, vai. Então já é uma boa notícia. Inclusive, só dando crédito, eu sei disso porque hoje eu estava ouvindo o grande jornalista Juca Kfouri, que ele estava falando sobre isso. Ah, muito bem. Que isso foi um problema que pintou essa semana. Né? Só complementando em cima do Soteldo, ano passado ele fez 41 jogos com o Renato lá no Grêmio, né? Fez 7 gols, 3 assistências. O Renato pediu esse jogador do Fluminense, jogador de característica de mano a mano. Hoje no elenco ele só tem o Keno, que não vem jogando inclusive por controle de carga, né? Então, o Keno tá fora já há algum tempo. E o Canóbio e o Serna não são com essas características que o Soteldo tem. Esse ano ele tá no Santos, fez 17 jogos, tá sofrendo com lesões, né? Inclusive tá machucado. Mas é um jogador que vai agregar muito o Fluminense se ele vier para esse momento, não só para o Mundial, mas para o restante da temporada. Seria a primeira pedida do Renato, hein, o Pedrosa? Eu acho o Soteldo um bom jogador, um cara que, como o André falou aqui, é um contra um. Ele não é o cara que vai recompor, ele não é o cara que vai te dar uma marcação sem bola maravilhosa, mas no fundamento, 1 contra 1, essa jogada de linha de fundo, ou até mesmo o chute de fora da área, ele é muito bom. E, assim, o Fluminense perdeu o Canóbio, que joga na posição que o Soteldo joga, que é a ponta esquerda. Então, se você perdeu o Canóbio, perdeu o Keno e o Serna é um jogador muito mais físico do que técnico, sim, eu acho que tem uma lacuna ali. Agora, se fosse para olhar, se não estiver sendo olhado, na verdade, posição de centroavante é algo mais urgente até do que a ponta esquerda, na minha visão. Então, o Soteldo agregaria ao Fluminense? Eu não tenho dúvida. Ele é muito bom jogador, testado no futebol brasileiro. Mas eu acho que o Fluminense tem que correr atrás do centroavante. Tem um aqui do meu lado que é muito bom, tá? É muito bom. Mas o Cano vai estar na estreia do Fluminense, a ideia é essa. Ontem já teve um vídeo dele circulando lá, treinando, fazendo um gol de placa, inclusive. O Cano já está recuperado, né? Então a tendência é que ele vai jogar o Mundial, inclusive na estreia, substituindo o Everaldo, que não vem gozando de um bom momento com a torcida tricolor. E quando eu digo isso, não é só para agora, né? É pro futuro. Claro, não, sim, claro. Que o Cano já está com uma idade avançada e o Everaldo, com todo respeito, já foi, digamos assim, não vou dizer queimado, mas a torcida do Fluminense não tem mais paciência. Mas será que com o tempo... Porque assim, o Cano voltando agora, Vene, ele é o dono da posição. E aí talvez o Everaldo seria... O EV seria esse cara para suprir quando precisa. Eu senti que às vezes tinha um pouco de... Não falta de qualidade pro EV, mas... talvez até ele estava um pouco afobado. Você não acha isso, Vene? Ele tem qualidade. Eu senti o Everaldo muito ansioso. Mas essa ansiedade veio por quê? Por conta da torcida, da cobrança da torcida no estádio. E outra, eu acho que o torcedor ele tem razão de criticar o Everaldo, porque de fato ele não deu conta do recado. Eu só fui contra a crítica antes de o cara bater o pênalti. Ele foi vaiado antes de bater um pênalti. Não estou dizendo que ele perdeu o pênalti por causa disso. Eu acho que o meu único contraponto em relação à torcida é isso. Agora, de fato, o Everaldo não dá conta do recado. E eu tô com o Pedrosa, eu acho que tem que pensar a longo prazo. Porque o Cano ele já está com uma idade avançada. E é normal ele sofrer lesões musculares, sobretudo por conta do forte calendário do futebol brasileiro. Então, pensando a longo prazo, eu acho que a posição de centroavante talvez tenha mais urgência do que propriamente para essa posição do Soteldo. E sobre o Soteldo, meu único contraponto em relação à contratação dele é extracampo. E o próprio Renato reclamou do extracampo do Soteldo nos tempos de Grêmio. Como que vai ser o Soteldo aqui no Rio de Janeiro? A gente sabe. Acho que o Renato ele vai ter que chegar junto do Soteldo ali para dar uma segurada nesse jogador. Mas dentro de campo, sem sombra de dúvidas, que seria uma boa contratação. É isso aí, torcida tricolor. Tô chegando com tudo nesse domingão. Fluminense já desembarcou nos Estados Unidos em busca, né, de ir mais longe possível na Copa do Mundo de Clubes. Eu tô muito confiante, mas eu quero saber a opinião de todos vocês. E é plantão urgente no Fluminense. O atacante Soteldo está praticamente acertado com Flusão, a pedido do técnico Renato Gaúcho, que gosta muito do futebol do atleta. O baixinho venezuelano é muito bom de bola, então assim, ele vai chegar e vai agregar muito. Gosto muito do Soteldo. Vamos torcer para que ele chegue aqui no Fluminense e jogue muita bola, jogue como ele já jogou no Santos, né? Como ele já jogou no Grêmio, que ele vem jogar aqui também no Flusão. Então assim, uma baita de uma informação que eu tô trazendo para vocês, mas eu quero saber de vocês aprovam a chegada do atacante Soteldo? Vocês acham que o Soteldo poderá jogar muita bola
com a camisa do Fluminense, sim ou não? Deixa aqui nos comentários, amigas e amigos, que eu prometo responder a todos vocês. Eu tô indo nessa, a qualquer momento serei de volta. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!